A paz do Senhor, irmãos. Hoje na escola que nós passamos ali na igreja, fala sobre evangelização. Como nós definimos evangelização? Nós definimos como boas novas. E o que é boas novas? Boas novas é quando nós recebemos algo que nós não conhecemos e nós recebemos de bom grado, né? Então essas boas novas, ela veio através da morte de Jesus na cruz. É através que Jesus morreu na cruz, as boas notícias nos chegaram até nós. Mas se nós formos parar para pensar um pouquinho, Jesus ele saiu pregando as boas novas a todas as criaturas, tanto o pobre como o rico, como ele pregou para Nicodemos, como ele pregou para José de Arimateia, como ele pregou para Zaqueu também, que era um publicano, como ele também pregou para aquela mulher do fluxo de sangue, como ele pregou para todas as nações, tanto de Israel, como de Belém, como de Judá, como de todas as nações ali, todas as cidades em redor ali de Israel. Jesus ele veio para proclamar as boas novas. O que é boa nova? Novidade de vida. As coisas velhas que se passaram, e a Bíblia fala que eis que as coisas velhas passaram, ele fez tudo novo. Então Jesus veio proclamar essa libertação. O Evangelho, irmão, ele liberta das correntes de Satanás, porque antes nós achávamos que estava livre, mas na realidade nós estávamos presos. Presos em quê, Vanelli? Presos nas coisas que não agradam a Deus e desagradam a Deus. Mas Jesus nos libertou das coisas que não agradam a Deus e aproximou nós para perto dele. E a evangelização no grego significa iglias no grego, que significa evangelização. E essa palavra ela é grega e ela chegou até nós, essas boas novas. Então Jesus ele morreu na cruz para trazer essas boas novas até nós. Ele alcançou várias pessoas pregando o evangelho. E nos dias de hoje nós não temos como pregar o evangelho, sendo que se nós não formos ligados à oliveira verdadeira ou ligados ao Espírito Santo. Eu quero falar um pouquinho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele que é o penhor da nossa vida. O Espírito Santo é ele que nos leva a Cristo, Cristo leva a Deus. O Espírito Santo está na terra para nos dar o desejo de pregar o Evangelho. O Espírito Santo não está na terra para nos levar até Cristo e também nos levar até aquelas pessoas que estão quebrantadas, aquelas pessoas que estão precisando da direção. Então hoje, se nós pregamos o Evangelho, que o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. E sem o Espírito Santo, nós não conseguimos pregar o Evangelho para ninguém. Nós simplesmente seríamos como defuntos, sem vida, sem força, sem ânimo, sem disposição. O defunto, ele não sente nada, ele é simplesmente um defunto no caixão. Mas nós, com o Espírito Santo, ele nos vivifica e nos dá força de pregar o Evangelho. Então o Evangelho só pode ser eficaz e sadio, né? Tem um evangelho só pode ser eficaz e sadio se o Espírito Santo estiver na nossa vida. E o apóstolo Paulo também, ele narra essas boas novas. Apóstolo Paulo, ele também era um homem que tinha todo entendimento, todo instruído por Gamaliel, foi treinado nas escolas judaicas, mas mesmo assim o apóstolo Paulo se sentia vazio. Ele teve ter um encontro com Cristo e as escamas teve de cair dos olhos dele. Então o que acontece? Da hora que as escamas caiu dos olhos dele, porque alguém falou de Jesus. Jesus encontrou com ele e colocou ele na mão de alguém para cuidar dele. Então Jesus muitas vezes encontra com a pessoa e coloca outras pessoas para cuidar daquelas vidas, para discipular aquelas vidas, para ensinar aquelas vidas. Então o apóstolo Paulo foi discipulado, também foi direcionado por outras vidas. Então o que acontece? O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 3, fala assim: porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, nossos pecados,
segundo a Escritura. Então o apóstolo Paulo entendia a Escritura. Ué, mas como assim, Wanderley? A Bíblia não tinha sido escrita ainda no tempo de apóstolo Paulo. A Bíblia foi escrita por 66 homens, inspirado pelo Espírito Santo. Para você ver, inspirado pelo Espírito Santo. Tudo é um mover do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo conhecia o Velho Testamento e sabia que no Velho Testamento, já lá em Isaías 53, já falava de Jesus. Falava que ele ia vir como ovelha tosqueada, ovelha muda, diante dos seus tosqueadores. Então lá fala sobre isso, que ele não tinha aparência nem formosura. O apóstolo Paulo já sabia sobre isso e já estava narrando a Escritura, como os teólogos falam, a Torá, como o judeu fala, a Torá. Então o que acontece? Apóstolo Paulo sabia que, e apóstolo Paulo não aprendeu a não ser pelo Espírito Santo. Tudo que foi revelado ao apóstolo Paulo foi através do Espírito Santo. E apóstolo Paulo, ele começou a entender que as coisas que ele aprendeu muitas horas se tornavam supérfluas. As coisas que ele aprendeu muitas vezes lá atrás. E agora Deus começou a revelar as coisas que ele não entendia através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é necessário na nossa vida para nós pregar o Evangelho, para nós entendermos a palavra de Deus, para nós entendermos o que Deus quer conosco. Então esse ministério da evangelização do Espírito Santo é necessário para que ele esteja na nossa vida. Sem o Espírito Santo não tem evangelização. Sem o Espírito Santo não tem Evangelho. Sem o Espírito Santo não tem como a igreja andar, a igreja movimentar, porque a igreja movimenta através do Evangelho, da palavra de Deus, ou do verbo que se fez carne. Então é necessário nós termos esse diálogo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa mana poder nela. Há uma diferença do poder do que de uma pessoa que tem um poder. O Espírito Santo tem um poder, ele não é o poder, e nele mana o poder. Então é necessário se aprender até orar, até buscar o Espírito Santo, porque se você não saber orar e nem buscar o Espírito Santo, o que acontece? O seu ministério ou sua vida não vai ter como é que se diz? Não vai ser eficaz. Então, para essa obra ministerial, essa obra evangelística, é necessário você clamar o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, para andar com você. Porque o Espírito Santo vai conduzir como conduziu o apóstolo Paulo na Ásia Menor, ali na Ásia. E ele vai conduzir, tanto, irmão, que quando eles queriam escolher uma pessoa, um discípulo, ele jejuava e orava, e o Espírito Santo revelava quem era. Vocês já lembram de Estevão e Matias? Então Deus separou Estevão para a obra, e separou outros para a obra. Quem separa é o Espírito Santo. Quem é o dono da igreja é o Espírito Santo. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo dá o poder da igreja, dá os presentes da igreja. Para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais servem, irmão, para o poder evangelístico da igreja. Sem os dons espirituais, a igreja, o poder evangelístico não tem a mesma eficácia. Então nós precisamos buscar os dons espirituais através da pessoa do Espírito Santo, não do poder do Espírito Santo, é da pessoa do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo tinha consciência disso. O Evangelho é um poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação, tanto de todo que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Então, deixa eu falar, se nós buscamos a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, ele tem os seus próprios sentimentos, ele tem o seu próprio jeito de agir, ele tem um jeito de trabalhar. Jesus teve o seu jeito de trabalhar na terra. Jesus agora delegou o Espírito Santo para trabalhar da sua forma, para resgatar as almas que estão indo para o inferno. Mas quem delega esse poder é o Espírito Santo.
E o nome de Jesus está acima de todos os nomes, porque não foi o Espírito Santo que morreu na cruz, foi Jesus. Mas Jesus outorgou o Espírito Santo, que é Deus, não é Deus Pai, é o Deus Espírito Santo, que não tem nome, para administrar essa grande obra na terra. E essa obra agora está na mão do Espírito Santo para levar a igreja, o penhor é a igreja, nós somos a igreja, o penhor até o noivo, que é o noivo é Cristo. Então quem vai levar a igreja a Cristo é o Espírito Santo. Então deixa eu falar, nós para ter uma evangelização perfeita, pregar de Jesus para as pessoas, nós precisamos ser cheios do poder de Deus, é o que o apóstolo Paulo fala. Tudo exige do poder. O que é poder, Vanessa? Tudo na terra foi constituído através do poder de Deus. Qual o poder, Vanderlei? Para um ser humano ser gerado, exige poder. O nosso corpo físico humano aqui, ele necessita de comida, ele necessita de oxigênio, ele necessita de poder. Então, a comida, nós somos um corpo. Vamos colocar assim, nós somos um corpo e necessitamos de energia física. A gente já fala energia. Nós precisamos de ferro, carboidrato, nós precisamos de vitaminas para gerar energia em nós, para nós conseguirmos andar, corpo físico. E assim também o espiritual. Nós precisamos energizar o nosso corpo. Como que é energia, Vanderlei? É como uma bateria. Buscando a presença do Espírito Santo, que é a pessoa, não um poder. E essa pessoa do Espírito Santo, nós vamos ter relação íntima com ele, conversando com ele, colocando os nossos problemas na vida dele. De repente, o que acontece? Nós temos essa terceira pessoa da Trindade do nosso lado. E se nós temos a pessoa da Trindade do nosso lado, ele, dentro dele, emana poder. E se emana poder nele, nós vamos andar com a pessoa que tem o poder. Então, se nós não... irmão, deixa eu falar, eu até falei na escola dominical, irmão, eu não quero anjo não, Eu não quero anjo, não. Eu quero a pessoa dono dos anjos. O dono dos anjos é o Espírito Santo, hein? Se o Espírito Santo ele é dono dos anjos, para que eu vou querer anjo comigo? Eu quero o Espírito Santo, eu quero Deus comigo. Moisés falou isso. Moisés falou assim, Deus, eu não quero anjo que não. Eu quero é o Senhor comigo, hein? Então deixa eu falar, eu quero é o Espírito Santo comigo. Os anjos servem sim, irmão. Os anjos nos protegem, nos guardam. Jesus já relatou sobre isso. Mas porque a minha ótica humana, eu prefiro o Deus que fabricou todo, que criou todas as coisas, você entendeu? E que nos formou, e tem a diferença, eu estava pensando ali, a diferença de criar e formar. Os anjos foram criados, nós somos formados, irmão. Nós somos formados, a forma foi Deus. Nós fomos formados, nós não fomos criados não, Criado é a diferença de formar com criar. Deus nos informou, nós somos forma, imagem e semelhança de Deus. E os anjos foram criados. Nós somos a forma, imagem, Senhor Deus. Nós somos a forma de Deus, não fomos criados por Deus, não. Nós somos formados por Deus. Então Deus era a forma. E Deus falou assim, nós somos a forma. Vamos formar um homem à nossa imagem e semelhança. E os anjos foram criados. Nós somos formados por Deus. Irmão, mas o assunto não é esse, o assunto é poder. Para evangelizar, ter uma evangelização perfeita, nós temos que buscar o poder de Deus. Irmão, não é para sapatear, não é para falar língua, não. O poder, todas as coisas na terra foram formadas através do poder de Deus. O sol, irmão, ele tem oxigênio nele e gás carbônico. Quando ele se junta, em questão de minutos, o sol ele estoura mais de 3.000 bombas atômicas por minuto. Então o Sol precisa de energia física. A Terra, quando for formada, teve de ser energia física. A luz da lâmpada ela exige energia física. Tudo exige energia física. Então, para pregar o Evangelho, nós precisamos de uma energia extra que nós não temos de nós. Não é energia do carboidrato, da vitamina, dos sais minerais. Não, é energia do Espírito Santo. Então nós não vamos buscar a energia, mas vamos buscar o Espírito Santo, que é dono da energia. Nós precisamos dessa energia, desse poder de Deus para nós estarmos manifestando com eficácia a palavra de Deus às pessoas. E nisso, como é que conquista isso, Vanderlei? Através da oração, jejum, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, igreja, participação em tudo, envolver na igreja e sair dos maus costumes e obedecer a Deus. Aí vem o dono do poder sobre a nossa vida.
Deixa eu continuar lendo aqui, irmão. Vemos por aí muita gente querendo evangelizar, mas a sua vida demonstra que nunca recebeu o evangelho de verdade. Irmão, deixa eu falar, muita gente quer evangelizar, mas de forma errada e errônea. Por quê? Deixa eu falar, falei lá hoje que as pessoas que querem evangelizar, elas não começam a evangelizar em cima do altar, não. Elas começam sentado na cadeira, sendo ministrado na cadeira. Da cadeira elas vão para a rua. O que é a cadeira? É sendo discipulado lá. Vai para a rua. Na rua, quando elas aprenderam o que é evangelho, ela tem de aprender o que é evangelho. Tem de sentar lá e aprender o que é evangelho. Quando elas aprendeu o que é evangelho, aprendeu as escrituras, quando elas vão sair lá fora, ela já buscou a presença do Senhor Deus, já orou, já jejuou, já está aprendendo a palavra, ela vai evangelizar lá fora, ela primeiro sai de dentro da igreja e vai evangelizar lá fora. Depois que ela evangeliza lá fora, Deus coloca ela no altar, coloca ela em lugar de honra. Mas nunca começa do altar o evangelismo. O evangelismo começa sendo ministrado. Nós pegamos Jesus pegou 12 discípulos, treinou os 12 discípulos para depois enviar eles de 2 em 2. E para depois que enviou eles de 2 em 2, os milagres aconteceram ali, curas, libertação aconteceram no meio dos que eles enviaram. Depois que eles voltaram, eles veio falando do que tinha acontecido. Depois de discípulos, eles foram ser apóstolos. Nenhum discípulo vai ser apóstolo antes de ser discípulo. E as pessoas hoje têm pregado o evangelho diferente, não, erradamente ou erroneamente. Lá em Filipenses 1, 15, 18 fala assim: verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por constrição, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas aqui importa, contanto que Cristo seja anunciado de todas as maneiras, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, em mim regozijarei ainda mais. Romanos 16, 18. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante a palavra suaves e bajulações, engana os corações dos ingênuos. Então muitas pessoas, irmão, não pregam a Jesus por amor. O apóstolo Paulo está falando. Algumas pessoas pregam Jesus por cargo. Algumas pessoas pregam Jesus por avareza, por dinheiro. Algumas pessoas pregam Jesus por algo em troca. E muitas pessoas ainda pegam aqueles irmãos inocentes, ainda tapia eles, que o apóstolo Paulo está falando aqui 16, 18. Dos inocentes, os corações dos inocentes, tapeando eles ou iludindo eles com a palavra de Deus, mas na realidade são lobos devoradores, querendo arrancar tudo que o irmão tem, querendo beber o leite, comer a carne e embrulhar com a lã das ovelhas. E o evangelho não é assim, irmão. O evangelho que Cristo prega não é evangelho da prosperidade, não. É o evangelho que fala assim: tome a sua cruz e vai após a mim. É esse evangelho que ele prega. É esse evangelho que ele fala assim: nesse mundo tereis aflição, mas tende de bom ânimo. Entendeu? É esse evangelho que ele prega. Então, ainda fala assim: nesse mundo tereis aflição. Mas as pessoas pregam vitória, só vira vai ser vitória. Vai conquistar. Deixa eu falar, a vitória já foi conquistada no Calvário. A vitória já foi conquistada e o nosso lugar já está no céu. Nesse mundo é aflição e luta, é angústia. Deixa eu te falar, isso aqui é fadiga, isso aqui é suor. Então nós temos que falar a verdade um com o outro. Nós temos que pregar a verdade. O evangelho é assim, o evangelho traz o quê? Se você seguir Jesus, o que acontece? Você vai ter a alegria da salvação. Você vai ter alegria, Deus vai trazer uma família feliz? Vai sim, na sua vida.
Um amor, talvez a felicidade, irmão, é um estado momentâneo. Ninguém é feliz 24 horas, não. Felicidade é um estado momentâneo. Eu falo isso direto lá. Felicidade é aquela felicidade ali que você ganha um presente, um carro novo, uma casa, você ganha um filho. Ali a felicidade momentânea, ela passa. Mas a felicidade é no eterno, ela é no céu. Nós não pregamos céu na terra, não. Nós temos que viver na terra como se vivesse no céu. Mas nós não pregamos céu na terra, não. Então, uns pregam Cristo por avareza, outros pregam Cristo por torpe ganância, outros pregam Cristo por inveja. Mas não é assim que prega o Evangelho. O Evangelho, o apóstolo Paulo fala que prega por amor. Ainda ele estando nas cadeias, ele pregava Cristo por amor. Então o Evangelho é isso aí. O estado de evangelização, assim, nós quando formos evangelizar, nós temos que estar preparados para evangelizar, porque nós vamos encontrar vários tipos de pessoas. Pessoas sanguíneas, pessoas coléricas, pessoas bipolares. Então nós vamos lidar com várias pessoas, então nós temos que estar acesas nisso aí. Aqui fala assim, vou continuar. Essas pessoas nunca foram feitas nova criatura. Nesse caso, elas nunca anunciam a falsa verdade, pois não possuem nada verdadeiro para que possa anunciar. Em primeiro lugar, devemos evangelizar porque amamos Deus. Isso já é o bastante para nós motivar a fazer com que Ele, como Criador, seja adorado da maneira que deve ser. A maneira certa é essa de evangelizar, falando a verdade do Evangelho, falando que Cristo morreu, foi ressuscitado no terceiro dia e os nossos pecados foram anulados na cruz, no madeiro. Quando nós pregamos a verdade, irmão, nós temos que contar toda a verdade. Hoje contar uma história do pastor. O pastor contou assim que ele foi pregar para um rapaz. Esse rapaz, na hora, ele aceitou Jesus. Mas da hora que o pastor falou que se alguém bater na face tem que dar outra, se alguém pedir para pedir a túnica tem que dar a capa, se alguém falar mal dele, ele tem que falar bem da pessoa, se alguém magoar ele tem que perdoar aquela pessoa, liberar perdão. Ele falou assim, não, de jeito não dá não quero não. Porque muitas vezes as pessoas pensam que é só aceitar Jesus e as 1000 maravilhas vão vir. A chave da casa nova, o carro zerado. Não é assim não. Então o Evangelho nós temos que pregar falando a verdade, não bajulando, nem tapeando o mais simples, entendeu? Por avareza. Então o Evangelho tem que ser simples, puro e verdadeiro. Vamos pôr assim 3 tópicos: simples, puro e verdadeiro. E o Evangelho, a palavra Evangelho é falar do que Cristo fez na terra, simplesmente falar de Cristo. As boas novas é falar de Jesus. E as boas novas não podem ser anunciadas sem o poder do Espírito Santo. Você que não busca o poder do Espírito Santo, você vai sair lá fora e passar vergonha. Na hora que você vai topar com o testemunho de Jeová, com o adventista, e ele vai fazer você passar vergonha, porque você não procurou o conhecimento. E da hora que você não procura o conhecimento, você não procura. Quando fala por procurar o conhecimento, é procurar o dono do conhecimento, é conhecer a Deus. Você não procura conhecer a Deus. Como é que você não procura conhecer quem te criou? Então, se você busca conhecer quem te criou, você está procurando o poder dele. E o poder dele é liberado sobre você. Na hora que você sair na rua, quando você falar uma palavra, não vai ser você que vai falar. É o Espírito Santo falando na sua boca. Então, por isso é importante buscar o conhecimento e a graça, buscar a Deus, o poder de Deus. O poder de Deus liberado às pessoas deste mundo que estão nas trevas e na escravidão do mundo. O poder de Deus é liberado para quebrar as correntes, tirar as pessoas das trevas, da escuridão e aproximar de Cristo. Por isso que essa evangelização tem que ser perfeita. Ela tem de incluir a oração, ela tem de incluir o estudo, ela tem de incluir a participação de você em tudo. Então é assim que é manifestar, e o poder de Deus vai manifestar na sua vida. E tirar as pessoas das trevas através do poder de Deus. Não é você que tira. É o próprio Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que está em você e o poder que emana nele que tira as pessoas daquele lugar. Mas eu não sei falar. Moisés também não sabia falar uma palavra. Mas Moisés falou assim, Deus falou para Moisés, quem fez a língua, Moisés?
O Senhor. Quem fez os ouvidos? O Senhor. Quem fez os pés foi o Senhor. Então, quem está contigo é maior do que quem está no mundo. Então, não preocupa. E Deus, Ele vai te instruir em tudo. Então, eu vou concluir aqui, lá em Marcos 16 ao 15. E disse: